Senhores seguidores, hoje nós estamos aqui em plena sexta-feira. E sexta-feira tem que ser sexta-feira com lei. Recebendo aqui o nosso sommelier, Dr. José Luiz Spencer, fez direito também. Sobrinho de Aníbal Bruno, o homem que dá nome ao complexo presidiário aqui de Pernambuco, entende muito de direito. Mas ele hoje basicamente vai nos dar lições de vinho, os bons vinhos para os advogados. Do outro lado eu tenho esse homem que eu sou até suspeito de falar, amigo e irmão. Eu brinco que ele se agiganta na tribuna do júri, faz um trabalho bonito, poeta lá de São José do Egito. Com orgulho. Com orgulho. E hoje sexta, eu fiz questão de chamar ele na sexta, porque eu digo, doutor, quando terminar aqui nós ainda vamos tomar um hoje, viu? Não escapa não, esse é amigo, irmão mesmo. Doutor Rodrigo Pencó, nos fala aí como é que está o exercício da advocacia criminal. O senhor que vem lá de São José do Egito, que empresta a voz aos constituintes e que se agiganta no plenário do júri. Primeiramente, doutor Raul, eu queria agradecer penhoradamente esse convite. É um orgulho para mim estar aqui com você, um dos maiores advogados criminalistas do estado de Pernambuco, principalmente do país. O senhor sabe disso. Um dos melhores tribunos que eu já ouvi no tribunal do júri. Inclusive já me fez chorar em Caruaru. Isso é bondade dele, viu? Dei um desconto que ele é meu amigo. O desconto tem que ser muito grande. E aí é uma honra para mim estar aqui falando do nosso orgulho, que é o orgulho de ser criminalista. Com relação à sua pergunta, como é que anda a advocacia criminal, doutor Raul? A advocacia criminal ela anda sofrida. A gente atravessa tempos sombrios, tempos difíceis, que é preciso verdadeiramente se orgulhar do que faz, porque dia sim, dia também, a gente é confundido com o nosso constituinte. A gente tem a impressão que está ao lado do nosso constituinte é uma conduta criminalizada. Do ponto de vista mais formal, no que diz respeito aos processos judiciais, a gente vê um punitivismo exagerado. A gente prende para depois investigar. A gente estigmatiza pessoas, porque o processo penal por si só já é uma pena, por mais que o acusado venha ao depois ser absolvido. O fato de ter sido processado por si só já estigmatiza o cidadão, sobretudo em alguns delitos, como os delitos de natureza sexual. De modo que o direito criminal hoje, ele é um direito de pessoas de coragem e de pessoas que têm na veia essa obstinação de lutar contra tudo e contra todos, se for preciso, em busca de se fazer a justiça que a gente acredita que não é diferente da justiça do magistrado, não é diferente da justiça do promotor, não é diferente da justiça das pessoas. A gente, nós advogados criminalistas, sobretudo, é que lutamos pelo direito da forma como ele deve ser, sem tergiversar, sem conversas de bastidores inadequadas. Até porque nós não temos nem esse acesso à conversa de bastidores. Até porque não temos esse acesso, os nossos despachos são despachos ordinários. Conversas podem existir, não tem problema nenhum, mas... Conversas republicanas. Republicanas. Tentar explicar o bom direito, na boa linguagem, da forma como deve ser. É essa a impressão que eu tenho hoje do nosso direito penal. Doutor Rodrigo, o senhor falava sobre o absurdo das injustiças, principalmente na área de crimes de natureza sexual. E aí eu queria dizer aos seguidores que nós vamos ter um congresso dia 11 de outubro, que vai estar presente aqui o doutor Emerson Castelo Branco, defensor público do Ceará, conseguiu agora absolver um rapaz depois de 5 anos. 5 anos preso, injustamente acusado de um crime sexual de estupro. E ele tem um fato interessante, porque provaram que o estuprador tinha 1,80 m e ele tinha 1,59 m. Pelo amor de Deus, com câmera, com filmagem, o cara passou 5 anos preso. Precisar de 5 anos para identificar um absurdo grosseiro desse. Agora, senhores seguidores, nós estamos aqui em duas paixões, né? Sexta-feira, direito, lei e também cachaça. Mas a gente que é do sertão, doutor, gosta muito de uma cervejinha, de um vinho.
Da cachaça. Da cachaça, de uma maneira geral, né? Cachaça Essa semana disseram que iam fechar a Pitu, rapaz, queriam fazer um protesto aí nacional, não pode, A não. Pitu hoje é Absurdo. referência não só nacional, mas vai muito além. Mas se o senhor tivesse que escolher 3 vinhos abaixo de R$ 100 para os advogados comprar, diga aí 3 dicas, doutor. Doutor Zé Luiz é o melhor sommelier do Nordeste, quiçá do Brasil. Por acaso eu gosto de vinho. É difícil dizer, até porque vinho é muito subjetivo. Partindo desse pressuposto, se eu disser que eu vou tomar Estávamos almoçando hoje, uma pessoa disse que adorava a uva Taná. Então, se eu disser que o Alain Brumont, do Madiran, tem o melhor Taná no mundo, ele tem um vinho extraordinário chamado Chateau de Buscassé, pode ser para mim, para ela não pode. De repente ela vai num vinho uruguaio, tem uma vinícola extraordinária chamada Bolsa, e pega um vinho de uva Taná e é maravilhoso. Essa pergunta que você me fez complica, porque eu vou dizer o que eu gosto, não é o que o povo gosta, é subjetivo demais. Eu fui essa semana em sua dica, meu menino estava voltando da Argentina, doutor Piancó, e eu só tinha 500 conto. Aí eu liguei para o doutor Zé Luiz e disse, me diga aí, os vinhos que eu compro baratos. Barato na Argentina. Não, medianos. Medianos. Aí ele me passou Luiz Boscal, Luiz não sei o quê. Luiz de Bosca. Olha, esse bicho aí. Eu sei que o menino comprou lá por $15, 17. Já é uma categoria, é a Gala 1, né? É uma categoria acima do normal do Luiz de Bosca. É uma vinícola de Juan de Cuyo, em Mendoza. E tem vinhos excelentes, né, de hoje que ele tem. Pronto, o espumante em si pode ser champanhe, ou uma cava da Espanha, ou um prosecco de Itália, espumante em geral. Eu acho que é o símbolo da confraternização. Vinho, etimologicamente falando, o que é que se pode dizer? Ele é que faz a aproximação de pessoas. Então eu acho que o brinde é o início, porque você vai dizer assim, eu gosto de vinho tinto, o outro gosta de vinho branco, o outro gosta de vinho rosé. Continua afirmando que é tudo subjetivo. Agora o espumante, essa Ferrari é uma Ferrari de Trentino. O Giulio Ferrari, que é acima dessa, foi o fundador, ele já foi 5 vezes o melhor espumante do mundo. Espumante lê-se champanhe. Então todos os champanhes do mundo perderam durante 5 vezes para o Giulio Ferrari. O perlage dele é excepcional, eu adoro. Eu só tive um problema, viu, doutor Rodrigo? Que eu matuto, aí quando eu vi, doutor Zé Luiz me deu de presente, eu recebi com o maior carinho, mas eu vou olhar o preço e fico sem coragem de beber, tá? Aí de enfeite. Você fala preço na sua... Tá aí de enfeite, Isso não, mas tá guardado para um momento muito especial. Mas o mais especial é a nossa amizade, é a confraternização. E eu não podia deixar de exibir no momento que tem um amigo que eu tenho tanto carinho e respeito, que é como o Dr. Rodrigo Piancó. É sempre que é verdadeira. Voltando ao curso da história, para finalizar, você citou o nome Brut. Ela é seca, o Brut é seco. De 0 a 5 graus de teor alcoólico, de açúcar residual da uva. Acima disso vem o demi-sec e depois vem o dulce, para quem quer conhecer espumante ou champanhe. Dulce quase não chega aqui na nossa região. Demi-sec vocês vão de ver, ele é mais docinho. Essa é extremamente brute. Não não é tão dry. Ela é brute, mas não é tão dry. Dry, já devem ter ouvido falar em Prosecco. Prosecco é o nome de uma uva. O nome daquele espumante é Prosecco. Ela é dry porque ela só tem uma fermentação. A própria uva, que é a Prosecco, da região de Congleriano, Val di Adene, na Itália, ali no Vêneto, ela, com a fermentação, ela se torna mais dry. Eu acho que é o espumante mais dry que existe no mundo. Pode ser que tenha os outros, eu não conheço o mundo todo. Humildemente, eu prefiro essa. Doutor Rodrigo Piancó, nós ontem tivemos uma decisão emblemática, mas eu acho que é uma decisão perfeita, do ministro Celso de Mello,
citando inclusive o doutor Aurí Lopes, que eu admiro demais, tenho respeito, esse doutrinador que nos orgulha. Todo criminalista tem que ter os livros de doutor Aurí Lopes Júnior. Ele dizia que não cabe recurso do Ministério Público quando a absolvição for pelo quesito genérico. Exatamente. Claro, o jurado tem autonomia, está na Constituição. O que é que o senhor acha desse entendimento, doutor? Não, o entendimento, ele é nada mais revelador do que consta na Constituição. O grande problema que a gente vivencia hoje no país é uma interpretação alargada do texto constitucional, da legislação infraconstitucional. Porque quando houve alteração da legislação e colocou o quesito, o jurado absolve o réu como quisitação obrigatória, a gente sintetizou toda aquela dificuldade que havia na quisitação, que inclusive era causa de nulidade de júri, a miúde. O senhor é mais antigo, se lembra disso, que a quisitação é extremamente difícil, sintetizou as teses da defesa num quesito só, o jurado absolve o réu, de modo que o jurado pode absolver por questões de toda ordem, pode absolver por clemência, o réu pode dizer, eu matei, eu fiz e estou aqui. Ele pode explicar o motivo pelo qual fez, não sendo uma legítima defesa, mas sendo uma questão que possa gerar no corpo de jurado um sentimento de clemência, de perdão social. E nada mais faz o júri, o julgamento popular, o julgamento feito pelo povo e não por aquele que é formado, que tem uma formação técnica, é um julgamento pelo sentimento. É o julgamento das pessoas que julga uma pessoa. De modo que esse julgamento do ministro Celso de Mello se mostra, no meu modo de ver, absolutamente correto, na medida em que o jurado pode absolver por questões jurídicas ou metajurídicas. Não há uma obrigação de vinculação com as provas constantes no processo. Até porque houve um caso, se não me falha a memória, foi em Minas Gerais, doutor Raul, de um policial militar que estava à paisana e soube que houve um tiroteio lá na cidade dele e um amigo dele houvera sido atingido e estava no hospital. Ele foi ao hospital para saber como estava o amigo e o elemento que havia trocado tiro com os policiais estava lá também baleado e estava vivo. E aí quando ele entrou no hospital para perguntar como era que estava o amigo do peito dele, que também era um policial, tinha sido atingido no combate, a enfermeira disse, acabou de falecer. E quando a moça disse isso, a enfermeira, o rapaz que tinha baleado o policial disse, menos um palhaço no mundo. E nesse momento o policial estava apaisando, sabendo da morte do amigo e sabendo que o rapaz tinha sido o autor da morte dele. Com esse deboche de menos um palhaço no mundo, ele sacou da arma e matou ele lá no hospital, em cima da maca. Esse rapaz foi levado a júri popular e o júri o absolveu, porque entendeu que naquelas circunstâncias não poderia se exigir de ninguém que tivesse uma atitude diferente daquela. Essa é a essência do tribunal do júri. É o